Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Pedir para a turma da live colocar na tela a escalação do Cruzeiro. Possível escalação do Cruzeiro ou provável escalação da Raposa, com as dúvidas que tem aí o técnico Larcamon para esse desafio de amanhã. Há uma dúvida no sistema defensivo quanto a essa possibilidade aí da ausência do Zé Ivaldo. Há uma dúvida quanto a esse setor de meio campo. Será que joga o Matheus Vital? Será que tem possibilidade do Cifuentes não jogar? Tá para você no YouTube a possibilidade de escalação. Ô Ale, vamos lá. Se não tem o Zé Ivaldo, você jogaria com aquela estrutura de 3 zagueiros do primeiro jogo, 3 zagueiros de ofício, com o Vidalba sendo esse cara também, com o Neres e com o João Marcelo? Ou você iria nessa linha aí, com a presença do Neres, do João Marcelo, com o William Marlon, com laterais, no sistema defensivo do Cruzeiro, o que você faria não tendo o Zé Ivaldo para esse duelo do fim de semana? Depois eu te pergunto também se tivesse o Zé Ivaldo. Olha, com o Zé Ivaldo eu já acho que o Cruzeiro não tem 3 zagueiros. E também acho que foi o esquema que ele usou menos. E que deu mais certo foi jogar com 2 zagueiros. No começo ele estava usando o Marlon para fazer aquela função de saída de 3 e até como zagueiro. Mas ainda bem pro Cruzeiro que ele percebeu que o Marlon é muito importante do meio para frente, né? Os laterais do Cruzeiro são laterais criadores, né? São armadores, né? São caras que são muito agudos, né? Então ele libera o Marlon e aí quando o Romero já tá em condição, muitas vezes é o Lucas Romero que faz essa função ali de saída de bola entre os zagueiros. Mas mesmo com o Zé Ivaldo, eu acho que o Cruzeiro não tem 3 zagueiros. Então aí não adianta você querer fazer o esquema que é mais confortável para você, treinador. Você tem que olhar para aquilo que você tem. Eu vou falar para você que eu não sou apaixonado pelo Zé Ivaldo. Mas no elenco do Cruzeiro ele é o Beckenbauer. Agora, o Neres é um cara que, sincero e honestamente, eu não confio. O Villalba também não. Então você faz ali a sua zaga com o João Marcelo, que para mim é bom jogador, e com o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo não pode jogar? Aí você vai ter que ir com o Neres, não tem jeito. Agora, se você colocar mais um Neres em campo, que é o Villalba, além de no seu esquema que o teu time jogou melhor, você tá colocando 2 caras de uma qualidade técnica duvidosa. Num jogo que só tem cara com a roupa chique. Só tem cara com, sabe, nos trinques que a gente fala. Então, você evidentemente vai estar prejudicando o seu time. Sincero e honestamente, depois do que o Nico fez no primeiro tempo do primeiro jogo, eu tenho a esperança, como conhecedor de futebol que ele tenha aprendido as lições. Ô Léo, vamos lá, sobre essa história da zaga do Cruzeiro. O Neres foi capitão no meio de semana. O Neres, você aposta que ele será titular com o Zé Ivaldo? E, não tendo o Zé, qual seria a melhor linha defensiva para o Cruzeiro, Léo? Eu concordo com a Lê. Eu acho que se o Zé Ivaldo não estiver disponível, aí não tem muito o que fazer, mas de maneira nenhuma, 3 zagueiros, né? Colocar o Neres e o Vidalba. Um dos 2. E acho que aí o Neres acaba ganhando até do Vidalba. Porque o Neres tem um problema. O problema do Neres é a bola. Né? É a bola. Mas detalhe também, você tá muito rigoroso com não, ele. mas e a bola, assim, pra marcar fisicamente, pra varrer a área, pra disputar bola de cabeça e tudo, ele consegue se impor. O problema é quando o Neres tem que jogar. Aí a coisa complica. E o Vidalba me parece bem inseguro ainda no Cruzeiro. O recorte é pequeno. Ok, então vamos esperar pra ver mais. Beleza, mas agora não tá bom. Então, muito inseguro nos passes, na saída de jogo. Então, não há porquê colocar essa turma toda em campo. Eu, Cirilo, não tenho informação, mas eu tenho 43 anos e desses aí, muitos acompanhando futebol, eu acho muito difícil que o Zé Ivaldo jogue. Porque a reação do Zé Ivaldo, né, Ale, dentro do campo, entrega muito. Se o cara sente um probleminha, uma dorzinha, ele sinaliza ali, professor, me tira aqui e tal. Bateu um desespero no Zé Ivaldo, uma revolta na saída de campo. Então, meio que toda a cara de uma lesão muscular. E uma lesão muscular na quinta-feira para jogar domingo, amigo, não tem jeito, não há infiltração que segure. Então, acho difícil que o Zé Ivaldo jogue. Seria ótimo para o Cruzeiro se ele jogasse, ele é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem. Mas não tendo, é a formação que ele utilizou mais durante o campeonato, Cirilo. É o Marlon ali jogando pelo lado esquerdo, fazendo uma saída de 3 com os 2 zagueiros. Ele pode dar uma segurada se o jogo tiver 0-0 ou o Cruzeiro vencendo 30 minutos de segundo. Aí ok, botar mais um zagueiro, se fechar, mas o Cruzeiro não pode abdicar do jogo. Se o Cruzeiro abdicar do jogo, como aconteceu nos primeiros 45 minutos da Arena MRV,
o Atlético passa o carro, como passou na Arena MRV. O Cruzeiro precisa jogar. Acho que tá bem claro pros dois times, cara. E quando os dois quiseram se defender, se deram mal. E essa dúvida do meio-campo aí, ela existe? Você acredita que há a possibilidade do Cifuentes jogar? Ou o Vital joga, Léo? Depende muito do que o Larcamón vai pensar pro jogo. Eu iria com o Cifuentes. Para ter mais mobilidade, mais força física no meio-campo e para dar mais liberdade pro Pereira. Sabe? Para falar com o Matheus Pereira assim, olha, amigão, você volta, porque todo mundo tem que preencher espaço, mas eu vou ter aqui Romero, vou ter o Lucas Silva, vou ter o Cifuentes, para te deixar livre pra você se achar no jogo. Se quiser ir pro lado direito, você vai. Se quiser ir pro lado esquerdo, você vai. Porque o melhor jogador do time, você tem que criar a situação para ele, Cirilo. E o Atlético sabe disso. O Milito sabe que se o Matheus Pereira não jogar, a chance do Cruzeiro ganhar fica bem reduzida. Porque ele é o cara que faz o diferente. Então, eu daria mais força ao meio-campo, mais intensidade. O Cifuentes não tem a técnica que tem o Vital, mas a técnica do Vital eu não tô vendo. Já tem um tempo já. Então, eu iria de Cifuentes. E você, Alê? Eu vou te falar que o jogo no Equador não ajudou muito o Cifuentes, né? Não foi aquela ajuda, assim, pra cravar ele como titular. Eu acho que isso pode acontecer naturalmente. Mas eu acho que o time demorou um pouquinho para encaixar com o Romero e com o Lucas Silva, até porque o Romero também é um cara posicional, que era uma função que o Lucas fazia muito ali, né? De salvar os zagueiros ali na saída de bola e tal. Acho que eles demoraram para dar aquele encaixe, né? E agora que deu, justamente com a formação, inclusive, que tem o Vital, que também ajuda na marcação, né? O Vital é um cara que tem um entendimento tático, né? Um cara que procura fazer aquilo que o treinador mandou. Então eu ia nesse meio campo mais tradicional, concordo com o Léo. Matheus Pereira é o cara que, pra mim, nem tem que correr pra trás, embora em alguns momentos ele corra. Ele tem que estar saudável e próximo do gol adversário quando o time estiver com a bola. Mas aí você sacrifica um pouquinho mais o Arthur Gomes. O Matheus, como eu disse, eu acho que ele pode dar essa colaboração no momento defensivo. Mas eu tentaria repetir uma coisa que o Cruzeiro tem, que o Atlético não tem, que é esse entrosamento, que é esse entendimento do jogo, sabe? E eu acho que o Matheus Vital tem mais isso, tem mais minutos, né? Com esse grupo aí, com essa formação. Vamos colocar na tela mais uma vez a escalação do Atlético, a possibilidade do que pode ser aí esse Atlético. Possibilidade do que pode foi ótimo, né? Mas tudo bem. Tá bom. Passa, né? Sabadão. Deu pra entender. Sabadão, hora dessa com fome, passa, né? Passa. Olha só, olha o Atlético na tela pra você que tá no YouTube da Itatiaia. Quem será que vai ser esse Atlético do Milito, hein? Será que é o Atlético do primeiro jogo? O Atlético que fez um bom primeiro tempo contra a equipe do Cruzeiro e que fez um segundo tempo ruim, com a cara do novo treinador, com essa nova formação? Volta o Maurício Lemos ou coloca o Alan Franco no meio campo, mexendo um pouquinho? Importante dizer que o Saravia foi esse cara jogando um pouco mais recuado no jogo passado, né? Da Copa Libertadores da América, essa alteração quanto a essa possível formação aí do Atlético. Léo, o que é melhor pro Milito, pra esse time do Atlético? Como funcionaria melhor na sua visão? O Lemos jogando com 3 zagueiros de ofício, Fux, Lemos e Gemerson, e o Saravia jogando de fato como um ala, ou recua um pouquinho o Saravia para jogar dessa zaga barra lateral direita e coloca o Alan Franco no meio campo? O que você faria, Léo? Como diria um amigo meu, você quer um exemplar mais, assim, prolixo do comentarismo esportivo? Comentarismo. Ou você quer uma bem objetiva? Não, pode. Você tem tempo para dissertar. Porque, ô Cirilo, é o seguinte... Só cuidado com o horário do programa. Tudo bem. Eu acho que para o Milito, e o recorte dele é pequeno ainda, né? Foram 2 jogos. O jogo contra o Caracas é um jogo meio atípico, o adversário é muito ruim. E, lógico, o Atlético fez o que tinha que fazer, ganhou de goleada, ganhou tranquilo. Mas ele teve 2 tempos muito distintos na primeira decisão. E o adversário é o mesmo. Provavelmente o Cruzeiro pode ter uma mudança, não tendo o Zé Ivaldo, mas o adversário é o mesmo. Então, não vejo o porquê do Gabriel Milito mexer no Atlético, colocar um Galo diferente do que o do primeiro tempo da Arena MRV. Eu gostaria muito, mas gostaria muito mesmo de estar aqui cornetando, pedindo para o Scarpa entrar no meio-campo, mas acho que ele ainda não convenceu o Milito. Então, acho que ele vai repetir o time dos primeiros 45 minutos, que foram os melhores 45 minutos coletivos do Atlético no ano, né?
e contando com as individualidades que decidem, né? Com o Paulinho para decidir, com o Hulk para decidir, e que pena para o Galo que ainda não tem o Scarpa para decidir, porque seria um time bem mais forte. Agora, vamos ver. Quem sabe não está reservado para o Gustavo Scarpa uns minutos ou um lance importante para ser decisivo. Porque até agora, eu olho para a escalação do Atlético, eu gosto de tudo. Eu só não gosto do Scarpa no banco de reservas. Mas aí... Você não gosta, mas você entende. Eu entendo que depende mais dele. A bola é com ele. Porque ele joga mais que todo mundo ali no meio campo. Sem brincadeira. Ele joga mais que todo mundo. Mas ele precisa mostrar isso lá. Ele precisa convencer o Milito a estar lá, né? Ô, Ale, o que é melhor para esse Atlético? Começar com o Lemos, retornar com o zagueiro que foi titular. Aliás, o Lemos voltando a esse posicionamento titular depois de bastante tempo. Acho que até por isso foi preservado no meio de semana junto com o Zaratio. Ou a presença do Alan Franco, mudando um pouquinho aí essa proposta com a presença de um meio-campista a mais aí, Ale. Eu gostei do Lemos, viu? E nessa comparação dessa possibilidade do Alan Franco ou do Lemos, eu iria de Lemos. Para mim, o Atlético jogaria com uma dupla de zagueiros, Lemos e Fux. Mas ele parece que não tira o Gemerson também, assim como o Filipão também não tirava o Gemerson, né? Então eu gostei do Lemos por um simples motivo, porque eu acho que nesse desenho, inclusive isso funcionou muito bem no jogo da Libertadores, o Arana tem muita liberdade, muita liberdade. E aí poderia ser o Saravia ali escorregando entre os dois zagueiros, né, para fazer essa função, mas eu vou levar em consideração o nível de enfrentamento, né? O Caracas não é do mesmo nível do Cruzeiro, então acho que você ter 3 marcadores ali de ofício, eu acho que faz bem. Inclusive, o próprio Milito teve uma lição com relação a isso. Quando o Lemos sai, ele coloca o Mariano e toma o gol, justamente ali naquele setor. Então, eu iria com os 3 zagueiros para ter uma segurança maior e principalmente para dar mais liberdade pro Arana, que realmente funciona muito, mas muito. Isso aí, na carreira dele, sempre foi assim, no momento ofensivo do time, e tem sido realmente um destaque do Atlético. Poucas dúvidas neste Cruzeiro e Atlético para o clássico desse fim de semana. Às 13h30 a bola vai rolar. Se acompanha a cobertura da Itatiaia a partir de 1 da tarde no Domingo Esportivo da Itatiaia. Mas desde as primeiras horas do dia, com informações dos nossos clubes, da chegada do torcedor. Esperamos que amanhã informações positivas quanto à segurança ao redor da cidade, né? Que é sempre uma preocupação também. Claro, tomara que a Itatiaia informe apenas fatores voltados para o campo, voltados para o jogo, que tenhamos um clássico em segurança e que seja um grande jogo, é essa a nossa expectativa. Amanhã, a melhor cobertura do Rádio Mineiro, do Rádio Brasileiro, com a maior audiência do Rádio do Brasil, é o Super Clássico da Itatiaia. A Itatiaia não perde clássico.